Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou o Wilson e hoje abordaremos um assunto de extrema importância para micro e pequenas empresas, que é a priorização de tarefas. Todos nós sabemos o quanto é desafiador fazer uma gestão de tempo, principalmente em micro e pequenos negócios. Entretanto, existem várias ferramentas que podem nos auxiliar a lidar com esses desafios no dia a dia. Aqui iremos abordar duas, que é a matriz de Eisenhower e o princípio de Pareto. Antes de entrarmos nas estratégias, se você ainda não se inscreveu no canal, clique no botão de inscrição e ative as notificações. Agora vamos abordar a matriz de Eisenhower. Essa matriz faz o cruzamento de duas variáveis, importância e urgência. De forma breve, importante são aquelas atividades que, embora não possam ser desprezadas, não precisam ser feitas de imediato. Geralmente dá para fazer no segundo momento. Aquelas atividades urgentes são atividades que estão com prazo apertado ou são de extrema importância, precisam de atenção imediatamente. Feita a distinção, a gente verifica 4 situações. Na primeira, a gente tem atividades que são importantes, mas não são urgentes, e é claro que isso é só um conceito subjetivo, pois o que é urgente para mim pode ser importante para você e vice-versa. O que importa aqui é você ter pelo menos essa noção para poder separar as atividades e não misturá-las. Separando em urgente e importante, aí sim a gente parte para a matriz propriamente dita. De forma direta, quando a atividade ela é importante e urgente, portanto é crítica e está com prazo bem apertado, não resta outra alternativa a não ser fazer ou acarretarão problemas do tipo prejuízo ou outras situações indesejáveis. Numa segunda classificação, a gente teria aquelas tarefas importantes, mas que não são urgentes. Geralmente estão ligadas a metas de longo prazo. Isso pode envolver uma reestruturação de uma área, um treinamento de uma equipe, a melhoria de um processo interno da empresa, digamos da parte administrativa. O pessoal está errando muito, questão de lançamento, esquecendo muitos detalhes que deveria estar informando a contabilidade, etc. Isso não é algo que se resolve de imediato, mas a gente precisa se planejar ou se programar para ir executando gradativamente para evitar que essas atividades se tornem urgentes no futuro. Temos um terceiro bloco referente àquelas atividades que são importantes, mas não são urgentes. Ou seja, apesar de demandarem uma atenção imediata, elas não estão intimamente ligadas às atividades principais da empresa e, portanto, elas podem ser delegadas. Por exemplo, a manutenção preventiva, eventualmente uma revisão de algum veículo da empresa. Então você pode delegar para que alguém o faça brevemente. Já é diferente de você ter apenas aquele único veículo no qual sua empresa depende dele e de repente quebrou. Então, é uma atividade importante e urgente que tem que ser corrigida imediatamente. Se é um veículo de apoio e precisa se fazer eventualmente a manutenção, ele pode sim ser delegado porque não é essencial, sua empresa funciona sem ele. E grande parte das atividades da empresa devem ou deveriam estar nesse bloco. Para isso você precisa treinar bem a equipe e deixá-la com competência para que possa realmente resolver as questões. Do contrário, você vai tentar fazer tudo, deixar tudo no bloco 1 e não vai delegar. E aqui eu abro um parêntese sobre a questão da gestão. Tá? A gente deve abordar a gestão em outra oportunidade, porque foge do escopo dessa playlist. Mas a gestão ela vai ajudar justamente a tirar aquele excesso que tem desse bloco do fazer para distribuí-lo entre programar, eliminar e delegar, principalmente delegar. Porque no início é natural que uma pessoa ou poucas pessoas comecem a fazer tudo. Só que quando a empresa começa a crescer, você geralmente contrata pessoas, mas erra na delegação. Então você contrata pessoas para executarem poucas atividades e deixa muitas atividades irem se acumulando, entre aspas, aí nas suas costas. E isso é que causa a sensação de peso realmente, de cansaço dentro da empresa e de sobrecarga. Como disse, em outro momento a gente aborda essa questão de como lidar melhor. No momento a gente está focando justamente na questão de priorização de atividades. E aí, observem, antes de entrar no outro bloco, percebam a relação que tem essa ferramenta com a que a gente abordou no vídeo anterior, em relação à questão de planejar ou programar, fazer, delegar e eliminar. Depois dá uma olhada no outro vídeo. Se você não baixou no outro vídeo, eu deixei um documento PDF com o método ou a metodologia do GTD.
E lá você vai ver justamente essa questão de quando a gente classifica para saber se demanda ação ou não, não demandando ação, a gente vai arquivar ou vai eliminar. Depois a gente vai verificar se é rápido, a gente faz, e se não é, a gente vai delegar, e se a gente não pode delegar, a gente vai programar. Percebam a situação. E aqui é onde entra uma outra observação, que muitas pessoas acham que certa ferramenta funciona ou não funciona. Eu particularmente acho que todas funcionam. Vai ter algumas que se adaptam melhor para algumas pessoas, questão de gosto e de entender a lógica. Porque se você usar só uma ferramenta dessa para resolver a questão do estresse, não vai conseguir. Por isso a gente dividiu aqui o estresse em 5 situações ou 5 níveis, porque para cada nível você vai usar a ferramenta que é mais adequada. A ideia é que a gente comece a usar todas no conjunto. Por isso a gente começou abordando a questão do caos, que seria a parte mais crítica, com a ferramenta adequada para realmente para quem está no caos, uma outra ferramenta para quem está numa situação de desorientação, depois abordamos uma outra para quem só está desorganizado e agora estamos para alguém que está relativamente organizado e está tentando priorizar para não deixar desorganizar e, consequentemente, ir para desorientação e caos. Então aqui é onde tem o segredo realmente para a gente poder priorizar as coisas e não deixar sair do controle. Se vocês observarem, até no slide, em todos tem aqui prioridades, porque, a meu ver, é onde está o segredo para a gente não avançar nesse percurso aqui de autossabotagem. O segredo é justamente a prioridade, porque o estresse, a gente, embora não goste ou não queira lidar com eles, é inevitável. Então não tem muito o que fazer a não ser lidar com ele de forma mais inteligente, usando o discernimento aí que temos, para lidar com ele da melhor forma e não deixar as coisas piorarem. Voltando, a gente tem o último bloco, que seria aquelas atividades que não são importantes e nem são urgentes. Eventualmente chegaram, talvez em outro momento a gente achou que era importante ou ia ser urgente, deixou para ser feita, mas que no contexto não faz a menor diferença ou tem um impacto tão pequeno que não compensa mais gastar energia com elas e é melhor até descartar porque pode ser que tome uma energia que a gente hoje não tem ou um tempo que a gente não tem e precisa realmente focar naquelas, principalmente ali que estão no bloco de fazer, programar e delegar. Assim como as demais ferramentas que a gente apresentou, a matriz de Eisenhower não vai fazer milagre por si só. Vai ser preciso que você coloque em prática e vá exercitando para ir gradativamente entendendo o funcionamento e utilizando os benefícios que essas ferramentas trazem. Agora vamos dar uma olhada no princípio de Pareto, que é algo relativamente simples, mas extremamente poderoso. O princípio de Pareto, também conhecido como regra do 80/20 ou simplesmente 80/20, afirma que, frequentemente, 80% do resultado é uma consequência natural de aproximadamente 20% das atividades. E como isso se aplica à questão de micro e pequenas empresas? Vejamos. Aqui vou apresentar 2 pontos ou 2 exemplos de uso, mas a partir deles você consegue aplicar em praticamente todas as áreas da sua empresa. O primeiro é em relação a eliminar o desnecessário, no qual você pode identificar 20% das atividades que constituem 80% do seu tempo sem contribuir significativamente. Você se livrando desse excesso, com certeza você vai ter uma eficiência maior, porque naturalmente vai ter perda. Se você iria fazer 10 atividades que estavam previstas, mas observando, você identifica que 2, 3 ou 4 atividades é que vão gerar maior resultado, você pode focar nas 4 e perder as outras. Não vai ter o resultado 100%, mas vai ter algo em torno de 80% ou 90%. Se você tentar fazer as 10, corre o risco de você tentar fazer o que é mais fácil, não conseguir executar as 10 e seu resultado vai ficar geralmente ali em torno de 40%, 50% ou 60%. E é claro que isso aqui são números relativos. Mas observem bem que geralmente de tudo que você está fazendo, você só precisava se concentrar em 20% do que você realmente faz para você ter os mesmos resultados. Testa isso aí para você ver. A exceção é se você já estiver extremamente alinhado, já usa essa técnica há muito tempo. Do contrário, se você está meio desorganizado, meio bagunçado, ou no dia a dia da empresa, que isso é natural, você vai ver que grande parte das atividades que você está fazendo, de uma forma bem direta, não se paga, não compensa. E aí é você, e o segredo aí vai ser você identificá-las e afastar essas atividades porque elas não se pagam e se concentrar naquelas que realmente valem a pena. O outro exemplo é na identificação dos 20% cruciais, ou seja, descobrir clientes, produtos e serviços que estão gerando 80% do resultado.
você também vai perceber que alguns são essenciais, não dá para tirar, obviamente. No caso do mercado, a gente não pode deixar de trabalhar com, por exemplo, açúcar, fubá, feijão, embora não dê lucro, mas são essenciais por outros aspectos. Tente identificar quais são os produtos, serviços e clientes que trazem esses 80% de resultado. Isso a gente consegue ver facilmente na curva ABC. Também foge do escopo dessa playlist, mas a gente deve abordar em outro momento. A princípio, você pode simplesmente pesquisar na internet, caso não conheça, o que é curva ABC de produtos ou de clientes. Aí você vai ter uma noção da classificação e você vai perceber que o princípio de Pareto acaba sendo, de certa forma, evidenciado na curva ABC. Agora aqui eu te faço uma pergunta. Como integrar essas duas ferramentas poderosas em micro e pequenas empresas? Vou te dar uma dica da resposta. Começa com a letra... Vou dizer a palavra toda. Estratégia. Ao combinar a matriz de Eisenhower com o princípio de Pareto, você cria uma abordagem poderosíssima para priorização de tarefas. Em resumo, estrategicamente, tente se concentrar nos 20% que tem uma tendência de gerar 80% do resultado. Os 20% de tarefas mais importantes do seu ponto de vista. E, na hora da atuação, considere focar naquilo que é importante e urgente, otimizar o que é importante, mas não urgente, delegar o que é urgente, mas não importante, e eliminar o que não é urgente nem importante. Entenda que a chave aqui é equilíbrio e prática. Você vai praticar o equilíbrio entre as duas ferramentas, na lógica, sempre usando bom senso, porque não existe regra absoluta, mas se não colocar a ferramenta e o princípio em prática, nada acontece. Perceba que essa gestão de tarefa, em sua essência, nada mais é do que gestão de tempo. E nós dois sabemos o quanto é verdade aquela expressão tempo é dinheiro, principalmente no dia a dia dos nossos negócios. E isso encerra o vídeo de hoje. Espero que o conteúdo aqui tenha agregado conhecimento e que no dia a dia possa lhe trazer grandes benefícios. Se gostou, deixe o seu like, compartilhe com colegas empreendedores e, se ainda não se inscreveu, aproveite para clicar no botão de se inscrever e ative as notificações para continuar recebendo em primeira mão conteúdos como este. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, sucesso nos negócios!